Vamos lá então, né, turma? Aqui tem uma síntese, né, um resuminho sobre isso que a gente falou hoje, ó. Os impostos que são cobrados pela União, e depois eu vou falar como que é distribuída aí os valores arrecadados aí. O imposto sobre importação de produtos, o fato gerador dele é a entrada de qualquer produto de fora no território nacional. E tem função extrafiscal, né? Além de função fiscal e social, que a gente viu que todo tributo tem função social e função fiscal, arrecadação. Ele ainda tem a extrafiscal, que é o imposto que eu consigo aí manipular, ajustar uma situação. Tudo isso, tá, gente? Lembrando que tem sempre uma lei quando existe um tributo. Então, essa separação de cada imposto para competência da União, do Estado ou dos municípios é tirado lá da nossa Constituição Federal. Está lá no artigo 153. O imposto de exportação, aquele que é cobrado em cima da saída dos produtos do Brasil, também tem função extrafiscal. Imposto de renda, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Toda vez que eu tenho uma entrada de dinheiro, aquisição de renda, que for decorrente do meu trabalho ou do meu capital, eu tenho que pagar esse imposto aí. A função dele é única e exclusivamente fiscal. Arrecadar. Não tem mais outro objetivo além desse aí, não. E IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente viu, né, um pouquinho mais de detalhe dele hoje. Ele tem a função extrafiscal também aí junto da fiscal. O IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros ou relativas a títulos mobiliários. Toda vez que houver uma movimentação aí financeira, tem que pagar ele, carrega junto de si aí a função extrafiscal. O ITR é o IPTU da roça, né? Paga-se sobre propriedade rural, função extrafiscal. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, também carrega aí a função fiscal e extrafiscal. Somando esses impostos todos, a União arrecada 60% do conjunto total dos valores. Aí vem para o Estado, né? Estado, ICMS, IPVA e ITCMD. Também falamos bastante deles aí. Tem alguma dúvida de um dos três? Para controlar a posse de bens. E olha só que interessante você me perguntar isso, porque a gente já paga o imposto de renda sobre a renda. E quando você acumula uma grande fortuna, ainda você paga esse. E ele é taxado de forma... Ele é utilizado como extra fiscal, tipo assim, para forçar a pessoa a não ter dinheiro acumulado, e sim empreender. Tipo isso. Em outras palavras, é isso mesmo. Tá? Por isso, muita gente fala assim, ah, mas quem tem muito dinheiro não paga tanto imposto. Paga sim. Tanto o pobre quanto o rico paga sim. Às vezes, a gente faz uma ideia de achar que só o trabalhador que paga muito, que o empresário não paga. Nós vamos ver aqui que é muito que o empresário paga também. E quem é pobre é porque dá um impacto maior, né? Porque eu tenho pouco, aí eu pago, entre aspas, pouco,
que me dá um impacto muito grande, mas quem tem muito dinheiro também paga muito imposto, gente. Não é pouco, não. Esse aí não tem outra justificativa, né? Bom, os estaduais, né, ICMS, que a gente já falou, que é em cima de circulação, ele foi criado unicamente para arrecadar. O IPVA, que além de arrecadar, tem a questão do controle, né, de quantidade de automóveis circulando, não sei se vocês já repararam isso. Tem época que a venda de carro está muito acelerada, aí eles dão uma mexida para diminuir aí a quantidade de automóveis circulando. E o TCMD. E no município, o IPTU, ISS e TBI, como a gente viu aí também. O IPTU, ele tem a função fiscal e extrafiscal também, que entra no controle, né, da compra de imóveis dentro do município, a nível de excesso de população, etc, etc. Não sei se vocês vão concordar comigo, saindo um pouquinho da prática, da parte muito fiscal, né, muito contábil dessa matéria, mas olhando com um olhar mais social. Gente, a gente é totalmente dominado, né, doutrinado, se você for olhar. Liberdade que você tem. De quê? Você comprar um imóvel, o próprio sistema te manipula, se é momento de você comprar, se não é. Você vai aplicar um dinheiro, né, e você tem que ver se o juro está alto ou está baixo, que é exatamente uma manipulação que acontece com o geral. Bom, e aí sobre a repartição. A repartição desses valores, porque o que acontece? A nossa Constituição, ela foi atualizada, né, lançada a Constituição Nova em 1988, é considerada, gente, uma das constituições mais completas do mundo. Realmente, a nossa Constituição, ela abrange tudo que é necessário a título de lei, com muito detalhe, com muita firmeza de propósito. Infelizmente, né, ela não é totalmente colocada em prática ainda, tenho esperanças que a gente vai chegar num tempo ainda que vai ser, mas ela é embasada não só na parte material, como na parte de direitos humanos mesmo. Então, é uma das constituições mais perfeitas aí do mundo. E nela fala essa parte, ajustou essa questão do tributo. Antes da Constituição de 88, estados e municípios, eles eram responsáveis por mais tributos do que agora. Eles tinham competências de maior número de tributos do que agora. Então, quando surgiu a Constituição de 88, que teve essa mudança, houve várias reclamações. Provaram por A mais B, né? Poxa, eu não tenho condição de manter um estado só com o ICMS, IPVA e eu preciso manter a máquina pública. Então, dentro da própria Constituição, foi instituído as divisões que a União ia fazer. Mas por que isso de acumular tudo na responsabilidade da União? Para existir um controle maior e uma redistribuição mais igualitária. Por exemplo, um estado ou um município que tem pouca movimentação, mesmo se ele tiver a competência do IPI, por exemplo, mas ele quase não tiver indústria, o que vai acontecer? Ele quase não vai arrecadar. E se ele quase não vai arrecadar, ele vai continuar sem ter dinheiro para manutenção da máquina pública. Então, foi tudo para a União, e a União divide igualitariamente entre os estados e municípios esses valores que é da sua competência lá. Então, existe uma palavra chamada federalismo fiscal. Federalismo fiscal é essa hierarquia entre os entes da federação. A gente já aprendeu que ente da federação é União, Estado e município.
E como que funciona essa repartição? O federalismo ele tem alguns pontos fundamentais. É o desenho de como funciona. Não significa que a União é mais do que o Estado ou mais do que o município. A União ela tem apenas maior responsabilidade para receber aqueles tributos e depois repartir. Então, essa parte da Constituição fala disso, de como que vai ser repartido esses valores que a União anda arrecadando. E no Brasil, né, de acordo com a configuração desse sistema tributário nosso, a União ela concentra maior parte dos tributos, a gente viu que é em torno de 60%, depois os estados e depois os municípios. E aí, é necessário redividir. Para arcar com as responsabilidades e executar as políticas públicas de forma livre, né, descentralizada, Estado e município recebem esses repasses que vêm da União. Esses repasses, gente, eles estão todos formalizados na lei, lá no artigo 157 até 162, dentro da Constituição Federal. Esses repasses, também chamados de transferência, por isso cai lá naquilo que a gente viu na aula, numa das aulas anteriores, a respeito do tipo de receita, é a receita transferida. Ela é recolhida através de um tributo pela União, mas a União transfere para estados e municípios aí. E esses repasses são feitos de acordo com uma tabela específica que consta na Constituição Federal. Além de ter essa norma de obrigatoriedade de valores a serem transferidos, tem a parte também voluntária. Ou seja, a boa negociação, né? Então, pela lei, tem que transferir X, Y, Z valores, a União faz isso. Se o Estado de Minas precisa de algum valor a mais, para algum motivo específico, ele vai na União e tenta negociar para ver se a União libera mais dinheiro para eles. Ou fecha acordos. Exemplo, por exemplo, a BR-381, que vai para o Espírito Santo. O Estado sozinho ele não conseguiu fazer a obra, ele precisa do apoio da União para conseguir fazer. Então, são acordos fechados, independentes do que a lei obriga como repartição. Bom, a repartição dessas receitas, se dá quando o percentual do imposto arrecadado é repartido entre todos os outros entes. Vamos ver se tem a tabelinha aqui. ICMS, por exemplo. ICMS a gente sabe que é o Estado que arrecada. O Estado arrecada totalmente, mas 25% do valor total arrecadado, ele distribui para os municípios do seu Estado, para ajudar na manutenção individual de cada município. Imposto de renda e IPI. Aí é a União que recebe, né, o imposto de renda e IPI e divide dessa forma aqui, 49% do produto da arrecadação desses dois impostos, eles são divididos. Então, o governo fica com 51 e redistribui 49. Desses 49, ele é repartido dessa forma. 21,5 vai para o Fundo de Participação dos Estados. 22,5 para o Fundo de Participação dos Municípios. 3% para os programas de financiamento do setor produtivo da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por que isso? Por que só para essas regiões? Porque são regiões que demandam, são mais carentes. Elas precisam de um apoio de desenvolvimento maior para desenvolverem melhor aí. 1% vai para o Fundo de Participação dos Municípios, que é entregue aí no mês de dezembro.
1% vai para o fundo do município, que é entregue em julho, e aí somando tudo dá 49, que é o percentual que a União tem que distribuir. Em cima do IPI, divide dessa forma, ó. 10% para os estados e Distrito Federal, e os estados vão pegar 25% desse valor, né? Ou seja, que vai dar 2,5% do total, e distribuir entre os municípios. Parece pouco, mas a nível de montante de dinheiro é muito dinheiro. Dúvida nessa repartição, gente? Por exemplo, vamos pegar por número, né? Só para figurar. Supondo lá que a União recebeu de imposto de renda R$ 1 milhão. Ela vai pegar 49% desse 1 milhão e deixar para redistribuição. Quer ver quanto? Vamos fazer uma conta. R$ 490.000 ele vai separar só para distribuir. Desses 490.000 que ele vai distribuir, 21,5% vai para esse primeiro fundo. Então, 105.350 vai para o fundo dos estados. 22%, 490.000 vezes 22,5%. 110 vai para o município. Aí ele vai fazendo. 3% ele manda para a região norte e nordeste lá para ajudar. 3% vai dar 14, quê? 490.000. 14.700 para cada região, é isso mesmo? E cada 1%, né, vai dar 4.000 e pouco para cada um desses fundos aqui, para ajudar. Isso é lógico que é muito mais do que 1 milhão, tá? Eu peguei 1 milhão só para a gente ver a título de número. É por percentual. Quanto mais ele arrecada, mais dinheiro ele vai liberar dentro desses percentuais aqui. Muito dinheiro, né? E os objetivos, né, de cada tributo. A gente aprendeu que imposto, né, gente, é tudo num caixa só para diversas atividades. E contribuição é para projetos específicos e ainda as taxas em cima de serviço. Isso ficou claro? Recapitulando? Tranquilo? Então, beleza, vamos fazer um trabalhinho? Dúvida em casa, meninas? Não, tá tranquilo. Muita informação. Então, vamos lá, ó. Baseado, né,
nisso aí. Citem para mim os impostos. Agora vocês vão ter uma visão diferente dos impostos. Os impostos que vocês sabem que paga, e aí vocês vão colocar para mim, se vocês estavam pagando esses impostos aí. Para qual ente federativo? Competência de quem? União, Estado, município? E qual que é o destino deles? Uma lista aí de no mínimo 5, né? 5 tá até pouco, não tá não? Ok? Em casa, entenderam? É para listar os impostos que a gente... Entendi sim, Débora. Beleza. Isso, Débora? Débora, Oi? é para listar os impostos que a gente paga e classificar se ele é federal, estadual, municipal, isso? Isso. E qual que é a finalidade dele? Se ele vai para uma coisa específica, como que é? Ah, tá. Beleza.